Salve, salve, usuário do Tempo Agora! E hoje eu vou falar sobre estações do ano novamente, um assunto que dá pano pra manga. Você sabia que a população, principalmente que mora próxima da linha do Equador, acaba definindo as estações do ano de uma forma diferente em relação ao resto do hemisfério sul? Por exemplo, agora no próximo domingo, entraremos no inverno, às 2 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Mas, principalmente os estados do Amazonas, Pará, mesmo os estados do Norte e do Nordeste, eles acabam definindo, a população acaba definindo esta época como verão. E o nosso verão, o verão que começa justamente em dezembro e termina em março, normalmente a população acaba chamando de inverno. É algo perfeitamente aceitável, viu, pessoal? É algo perfeitamente aceitável, principalmente se entendermos como é que funciona o clima de todo o país. Bom, sabemos o seguinte, que durante o inverno a temperatura do sul, sudeste e centro-oeste é modulada principalmente pela entrada de massas de ar de origem polar. Essas massas de ar de origem polar provocam um declínio acentuado da temperatura, então nada mais normal que nós chamarmos esta época do ano mais fria de inverno. O problema é que essas massas de ar de origem polar não conseguem muitas vezes chegar, aliás, muito raramente chegam à linha do Equador. Eu mesmo, desde que vejo meteorologia, desde 1996, só vi uma vez uma massa de ar polar atravessar a linha do Equador, e isso foi em julho de 2000. Aliás, foi a última grande geada que atingiu boa parte do centro e sul do país, inclusive trouxe vários problemas para a agricultura. Como na linha do Equador não temos a intrusão de massas de ar de origem polar com muita frequência, o que modula a temperatura nesta região é pura e simplesmente a chuva. E a chuva gerada pela zona de convergência intertropical, por esta área de instabilidade que migra pelos hemisférios sul e norte, ficando muito próxima da linha do Equador. Sabemos que a zona de convergência intertropical, ela provoca chuvas principalmente entre o verão e o outono, aqui no Brasil, nas regiões norte e nordeste. Já agora, no meio do ano, essa zona de convergência intertropical está totalmente no hemisfério norte. Por consequência, gente, essa área, principalmente de Belém, o litoral do Pará, os estados do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte passam por um período agora, neste meio de ano, de tempo seco e ensolarado e temperaturas até mais elevadas do que o próprio verão do hemisfério sul. Já quando chega o verão e o outono, ou seja, chega os meses de fevereiro, março, principalmente o mês de abril, a temperatura já não sobe muito por conta do excesso de chuva. É até interessante observar o seguinte, que em função dessa diferença de temperatura e de condições de tempo, o pessoal que mora em Belém do Pará costuma ir para a praia nesta época do ano agora. Agora no litoral do Pará, as praias bombam nessa época do ano por conta do tempo seco, ensolarado e quente, típico do verão, vamos dizer assim, um verão do sudeste. Desde que não tenha nenhuma frente fria por perto, provocando chuva em excesso, é uma condição típica do verão do sudeste. Agora, quando chega janeiro, fevereiro, março, o primeiro semestre do ano, essas praias elas ficam mais vazias, porque chove muito nesta época por conta da zona de convergência intertropical. Portanto, são situações diferentes, mas que são totalmente aceitáveis por conta do clima, que é bem diferente em cada região do Brasil. O Brasil, que é um país de dimensões continentais, tem uma condição de clima bem diferente em cada estado do país.